Bom dia, Edvoneide, seja bem-vinda, Deus te abençoe, viu? Bom dia, Dicilene, muito obrigada pelo convite. Pois é, olha, as crianças já estão de férias, né? Algumas já estão, outras estão chegando por aí, né? Porque tem escola que entra um pouquinho mais tarde, não é? E os pais, às vezes trabalhando, outros, quem sabe, conseguem conciliar, mas nem sempre, né? Qual é a dica para esse tempo, hein? Então, Dicilene, a primeira dica que eu dou é da organização prévia. Né? Os pais, eu penso que eles tentam se organizar e viver essa programação para estar com os filhos neste período, mas nem sempre é possível devido, né, a alguns requisitos que nem sempre consegue tirar as férias no mesmo tempo que a criança. Então, o pai precisa fazer esse processo de organização, mas também não ficar preso a super roteiro de férias, ficar idealizando as férias em grandes praias, em grandes hotéis, em grandes parques aquáticos, né? Vamos ficar com aquilo que é o real, porque às vezes os pais eles se prendem tanto àquilo que é o ideal e esquecem daquilo que é o real. Se tiver a possibilidade, não tem nenhum problema de executar essas possíveis férias. Nem sempre é possível. É possível. Então, vamos trabalhar com aquilo que nós temos, com aquilo que é o real. E esta preocupação, esta organização prévia, as crianças, os adolescentes, eles percebem e faz muito bem para eles. Então, a primeira dica é da organização prévia. De se pensar o que vai fazer. Seria isso. Meu filho vai sair de férias, a minha já está. A outra vai entrar também. Então, vai entrar de férias, já tem que pensar mais ou menos em organizar o dia deles, principalmente seu trabalho, isso é isso? Mesmo, não deixar o que eu vou fazer? Não deixar para o dia, não deixar para aquela semana, mas fazer um roteiro, uma organização antes. Porque, às vezes, né, se você deixa muito em cima da hora, você acaba atropelando tudo, né? E principalmente quando os pais têm que se ausentar. Sim. E aí, porque o período da escola ajuda bastante, né? Quando as crianças estão na escola, tem um período preenchido. Agora, não. É o dia inteirinho, né? Para preencher esse espaço que a escola, muitas vezes, está né, cobrindo. Sim. Então, é o dia inteiro a criança dentro de casa. Mas, Edvoneide, é complicado também ter que conciliar filhos, né, que estão em casa com o trabalho, como eu estou falando aí dos pais, que muitas vezes estão trabalhando, não é? Mesmo os pais fora, eles podem estipular algum tipo de coisa para fazer. Dê dicas práticas para a gente entender o que o pai pode fazer uma vez que ele está trabalhando e o filho está em casa. Então, é possível sim, Dicilene, fazer essa organização, né? Aquilo que é simples poderá se tornar grandioso, mas os pais precisam também, dentro das suas possibilidades, se organizarem. Existem vários jogos educativos que podem estar sendo colocados na rotina das crianças, mas os pais também precisam, como já falamos anteriormente, fazer um cronograma com a criança. E esse cronograma não diz respeito só àquilo que são os objetivos dos pais, porque os pais querem preencher aquela agenda diária dos filhos com coisas que não vai agradar totalmente a criança. Né? Então, é bom sentar com a criança, é válido ouvir a criança, saber o que a criança gosta de fazer e incluir neste cronograma. Pode ter literatura infantil, né? Tem vários jogos que desenvolvem o pensamento crítico da criança, trabalham o raciocínio lógico, estrutura o próprio pensamento. Então, não vamos trabalhar um jogo educativo apenas por trabalhar, mas vamos ver aquilo que ele está gerando no seu filho. Né? Tem jogos da memórias que são educativos, tem os próprios origamis, que são as dobraduras de papel, o artesanato, como você falou no início do programa, que daqui a pouco a Joyce dará umas dicas, que é o lúdico, a criança vai estar produzindo, aprendendo, vai estar trabalhando a parte motora dela e ela não vai ficar ociosa. Agora, existe também possibilidades que dá para fazer sem gastar tanto também, Sim. né? A gente está falando desses artesanatos, mas alguns passeios que podem ser feitos, né? Como você disse, às vezes a gente fica sonhando com coisas que não é tão possíveis por causa do trabalho também que a gente tem que realizar. Ou seja, a rotina deles tão diferente da nossa, a gente continua trabalhando o dia inteiro e a gente precisa conciliar essas duas coisas, né? Então, existem possibilidades também de passeios, enfim, que dá para fazer também, né? Sim, é possível. E daí entra uma ferramenta bem importante na vida dos pais, que todos têm, que é a criatividade, né? O ser humano, ele é nato, né? Todos têm o potencial criativo. Então, os pais, eles podem ir se organizando, usando a criatividade, porque nesse período, principalmente na época das férias, as crianças só querem saber de 3 coisas, né? Computadores, televisão e os famosos videogames. Então, é bom os pais estarem atentos, né? Porque a criança gosta de correr, de brincar, eles precisam gastar as energias e eles têm bastante energia. Estas energias, elas precisam ser não só gastas, mas canalizadas de uma forma saudável. Né? Então, aproveite para brincar de bola, aproveite para fazer um passeio, aproveite para levar o seu filho numa livraria.
né? Ver bons livros, assistir um bom filme, um filme educativo que possa acrescentar algo na vida dele. Leva seu filho para um monumento da cidade, tem prédios antigos que o filho não conhece a história. Leva ele lá, conta a história. Senta com seu filho, conta a sua própria história, escuta aquilo que ele está vivendo. Então, assim, tem uma variedade de dinâmicas que dá para os pais incluir nesse cronograma que nós falamos anteriormente, sem gastar dinheiro, né? Só que o pai precisa estar disposto também, usar todo o potencial afetivo que ele tem dentro dele para que as férias não sejam férias ociosas, desgastantes e cansadas para as crianças. É verdade, e pode ter alguns tipos... Tudo está, eu achei ótima a sua dica desse negócio de estratégia, de se preparar. Por exemplo, você deu a dica do filme, e às vezes eu faço isso, olha, eu deixo o filme e falo, olha, eu quero que você anote o que mais foi importante, né, para depois, quando eu chegar do trabalho, você me contar. E aí a criança, né, ela se empolga com aquilo, ela vai assistir o filme e vai querer anotar tudinho para depois, quando a mãe chegar, contar, né, as histórias, e aí já é uma outra partilha, né, que você deixou ali para a criança. Porque eu acho que isso é muito importante, né, Edivoneide, da criança perceber que a mãe está ausente por causa do trabalho, mas que o coração dela está ali, que ela está preocupada com ele. Isso a criança precisa perceber. Precisa sim. E você tocou num ponto bem importante, que é o pai buscar o retorno do filho. Às vezes eles fazem um cronograma, mas também eles, quando chegam em casa, eles não procuram saber como foi o dia da criança, né? Se a criança viveu aquilo, se gostou, o que gerou na criança, aquilo que foi tratado naquele cronograma. Eu dou uma dica bem importante também, que é válido para todas as crianças, as pequenas, os pré-adolescentes, adolescentes. É importante os pais, nesse cronograma, estipular um dia por semana para fazer uma faxina geral nos quartos. Ai, legal, né? Isso é bom. Então, além de trabalhar o senso de responsabilidade, de organização, vai trabalhar a colaboração da própria criança. E a caridade também, E a caridade, né? Vamos fazer um retiro da boa morte, não é isso? Levar as crianças ali e falar, olha, o que você, desse brinquedo aqui que você não está usando, que a gente pode dar para alguém. Para outra criança. Né, para brincar lá, para favorecer as férias de outras pessoas também. Né? Isso mesmo. E você pode organizar, uma semana pode ser no armário, outra semana no baú de brinquedos, outra semana no espaço dos livros, e daí o pai vai fazendo esse cronograma. Não precisa ser toda a faxina durante uma semana, pode ser uma vez por semana para não sobrecarregar as crianças, né? Mas a gente falava também da televisão, do videogame, dos computadores, enfim, né? E eles são prejudiciais, né? E o que fazer para tirar a criançada disso tudo, hein? Então, Dicilene, a princípio ela não é prejudicial, né? Desde cedo a TV vem sendo referência na vida das crianças e esse aprendizado ele fica arraigado e é bem mais difícil de ser desfeito lá na frente. Então, entra aí o trabalho dos pais. Não que a TV seja prejudicial, ela, inclusive, é educativa, prazerosa, relaxante e nesse sentido ela é saudável. Mas quando se passa, quando chega ao excesso, quando chega ao desequilíbrio, aí é que entra ela como uma fonte de problemas. Aí ela se torna prejudicial não só para a criança, mas para todo o contexto qual a criança está inserido. Eu vou dar 3 dicas para você, pai que está em casa, tentar se localizar e ver se o seu filho se encaixa. Se o seu filho se encaixar nesses 3 requisitos, saiba que a TV está sendo prejudicial. Primeiro ponto, quando a criança tem a TV como um único lazer. Segundo ponto, quando a criança passa a maior parte do dia em frente à TV. E o último ponto, quando a criança assiste programas inadequados para a sua idade. Então, se ele preenche esses 3 requisitos, a TV não está sendo positiva para ele. Então, você pode até em casa estar se perguntando, e aí, Edivoneide, o que é que eu vou fazer? A adequação dos programas, como eu vou escolher? Então, você vai escolher de acordo com aquilo que são os seus valores, aquilo que são os seus conceitos, os seus princípios. E diante da programação que é passada para o seu filho, você vai fazer a seguinte pergunta: eu concordo com isto? Se você concordar, é porque diz respeito dos seus valores. Se não, faça todo um processo de se rever, de mudar a programação. E se a criança tiver sem querer obedecer, faça todo um processo de mudar o foco. Chame coleguinhas para ir para a sua casa, leve ele para passeios diferentes, preencha a vida da criança para que ela não fique restrita só à televisão. Silene, a gente fala tanto de televisão, mas também tem os videogames, né, que eles vêm para as crianças como forma de divertimento, mas muitas vezes, alguns deles, eles passam uma mensagem de violência, de agressividade, não todos, alguns. Então, é importante os pais estarem atentos, porque as crianças estão sendo incutidas com essa mensagem subliminar, e uma hora ou outra essa mensagem vem para fora.
É aconselhável que uma criança não ultrapasse 2 horas diárias em frente à TV. Então, a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece. Tem várias crianças que passam uma manhã inteira e até o dia. Não é positivo, não é educativo. É porque às vezes, né, para os pais que chegam cansados, a criança está numa energia louca, né, porque passou o dia inteiro em casa. Aí, para facilitar a vida dos pais, muitas vezes, vai lá ver vai lá ver a TV ou vai para o computador, mas a gente precisa priorizar isso, né, que os nossos filhos sempre, né, mesmo se você estiver cansado, toma um banho aí, refaça a vida, né, porque vai passar, é um período isso só, mesmo, não dê é? qualidade. Se você não pode estar durante o dia com o seu filho, o tempo que você chegar em casa, se é 1 hora, 2 horas, meia hora que você pode estar com seu filho, esteja ali por inteiro, não esteja só de corpo presente, mas que a sua alma esteja ali. Seja afetuoso, dê um abraço, pergunte como foi o dia, caia no chão com ele, faça atividades legais, coisas diferentes. E todas as crianças gostam de fazer coisas diferentes daquilo que elas estão acostumadas a fazer no dia a dia. É verdade, porque a criança ela precisa perceber isso, né? Eu estou insistindo porque é real. Ela precisa perceber que o pai, né, e a mãe gostaria de estar ali com ela. Eu acho que isso é muito legal quando a criança percebe isso, né? Não um peso, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com minhas crianças em casa? Eu tenho que trabalhar. Não, mas ela precisa perceber isso em você, né? Que você gostaria de estar, mas você também tem os seus compromissos. Sentar, explicar, acho que isso é válido. É válido, sim. É como Dom Bosco fala, os jovens não só precisam saber que são amados, eles precisam se sentir amados. Então, as crianças também, elas não só precisam saber que são amadas pelos pais, os pais precisam demonstrar esse amor em gestos concretos, através do afeto, da presença. Ele pode ser presente também na ausência. Durante o dia estar no trabalho, mas está ligando, está conversando, o papai está aqui, a mamãe está. E sempre reforçando que o pai o ama. Você já imaginou, né? A criança está lá brincando ou assistindo na TV, né? Com aquilo tudo programadinho, direitinho, e de repente o telefone toca, é a mãe ou o pai querendo saber, e aí, meu filho, como é que você está? Né? E minha filha, o que você está fazendo? Imagina o que é isso para a criança, né? Às vezes a gente acha que, né, a gente não valoriza isso. Às vezes eu faço essa experiência de ligar lá em casa, e aí, Maria Luísa? Eu vejo que ela atende o telefone com gosto, né? Fala, oi, mãe, sabe assim? Por quê? Ela falou, nossa, minha mãe no mês de todo o trabalho lembrou de mim. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Isso faz a diferença na vida de uma criança, né? E eu vou dar umas dicas práticas para que vocês possam em casa estar incluindo também. A gente ama a dica, viu? Olha, para as meninas pode-se fazer a festa do pijama, a noite do pijama, para os meninos a noite da soneca, né? Senta com seu filho, separa fotos, né, da infância dele, vários momentos e conversando com ele faz com que ele trabalhe toda a sequenciação dessas fotos. Quando foi que aconteceu, quem estava presente, além de ser uma dinâmica, vai estar trabalhando toda a história. O pai estará presente. Né? Então, assim, tudo que você for fazer, não faça como peso, como murmurando. Né? Ah, eu tenho que fazer, meu filho está em casa, e aí o que é que eu vou fazer para que as férias sejam legais? Faça com amor e que esse amor possa ser sentido pelos seus filhos. E você saiba que esse relacionamento entre pais e filhos, ele não acontece do dia para a noite, ele vai acontecendo gradativamente, né? Mas que precisa ser verdadeiro, né? E ele faz a diferença na vida das crianças. Tá certo, olha, espero que a gente tenha te ajudado aí. A minha ajudou. Essa daí das fotos, achei bárbara, vou fazer lá em casa. Gostei demais, viu? Eu sempre mostro as fotos, mas contando. Eu conto as sequências, hora aqui, quando me perguntam, hora ali, mas eu nunca sentei, coloquei as fotos sequenciadas para falar. Gostei dessa dica, viu? Obrigada, viu? Deus te abençoe. De nada. E é isso, né, gente? Vamos viver com muito prazer, gostando, querendo, que isso vai fazer a diferença, tá bom?